O juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça e da Segurança Pública, achou que fosse nadar de braçada no Congresso com aquele seu projeto anticrime e visto por muitas organizações dos direitos da pessoa humana como a instauração de um verdadeiro Estado policial. Agora, e vejam as contradições da política, é a própria ala bolsonárica no Congresso que quer também incluir no seu projeto travas ao abuso de poder por parte dos juízes e dos procuradores. A gente se recorda daquele incomensurável poder do juiz Sérgio Moro, gravando telefonemas de presidente com ex-presidente da República e fazendo aquela condução coercitiva absolutamente ilegal do ex-presidente Lula da Silva. Não fizeram nada contra o Moro, aquilo era tudo ilegal, mas ele gozava da blindagem da mídia. E agora ele vai, claro que ainda blindado pela mídia, ele vai navegar pelas águas da negociação com o Congresso. Vai ter de se explicar porque no seu projeto não há nada que inclua os abusos de autoridade que não só ele praticou, mas muitos de seus companheiros juízes e procuradores. Segundo este material aqui da Folha de São Paulo, da coluna Painel, assinado pela jornalista Daniela Lima, a ala do Congresso quer incluir punição a abuso de autoridade no pacote de Moro. E diz aqui: via de mão dupla, uma ala do Congresso Nacional articula a imposição de travas ao pacote anticrime de Sérgio Moro. A estratégia capitaneada, veja bem, não é pela oposição, capitaneada por líderes de siglas alinhadas a Jair Bolsonaro, é condicionar o avanço da proposta à inclusão de medidas que miram o Judiciário e o Ministério Público. A principal, anote bem, é a que pune o abuso de autoridade. Esses parlamentares dizem que faltou autocrítica ao ministro e que Câmara e Senado têm a obrigação de mostrar que a corrupção não é exclusividade do Legislativo. E eu diria também, até no governo Bolsonaro, também do Executivo. A estratégia prevê um fatiamento do pacote de Moro na Câmara, que é outra coisa complexa. Porque esse pacote do Moro vai tramitar juntamente com a reforma da Previdência, que é outro assunto explosivo e que vai demandar muito da presença, da atenção e dos cuidados dos deputados que precisam se reeleger. Eles fazendo uma reforma da Previdência apressada, correm o risco de não votar no próximo mandato, porque todo mundo é contra isso, querem fazer com que a Previdência, o Caixa da Previdência, que é um dos maiores da República, se não for o maior, ele vai todo ser entregue para os bancos particulares e justamente para que os bancos exijam mais contribuição, limitação de direitos para as pessoas se aposentarem. Então, é um projeto altamente polêmico. E o Moro quer embutir aí também o seu projeto anticrime, o Estado policial. Bom, vamos ver aqui.
A estratégia prevê um fatiamento do pacote de Moro na Câmara. Dessa forma, questões relativas à segurança pública e ao crime organizado tramitariam em um projeto diferente do de medidas contra a corrupção. Todos na mesma. Nesse segundo conjunto de proposta é que seriam embutidos projetos que têm como alvo juízes e promotores. A gente sabe que a Câmara e o Senado lutam desde que praticamente a Lava Jato foi acionada há 4 ou 5 anos passados. Lutam e não conseguem de nenhuma maneira fazer essas travas, né? Evitar que juízes e procuradores abusem da autoridade e façam aquelas coisas que o próprio Moro se tornou famoso por fazer. Né? A Dilma estava fraca e ela deu um telefonema lá para o Lula e de repente aquele telefonema, presidente da República, com um ex-presidente da República, aquele telefonema, cerca de minutos ou horas depois, estava sendo transmitido pela Rede Globo de televisão. E quem passou esse material para a Folha, muitos desconfiam, até acertadamente do próprio Moro. E antes, o próprio Moro tinha mandado, quase que prendeu o Lula com aquela tal da condução coercitiva. E dizem que se não fosse uma atitude lá da aeronáutica que teria se negado a levar o Lula para Curitiba, para a prisão de Curitiba, no caso, o Lula estaria preso a partir daquela época, que foi o quê? 2016, salvo engano. Mas é que as coisas mudam, né? Ainda que o governo considere o Moro como seu grande ministro, ele sabe que na negociação parlamentar ele vai ter de ceder, ou então não vai conseguir nada. Essa é a regra parlamentar, ou a realidade parlamentar e política que aos poucos vai se impondo nesse país.